Na minha humilde opinião, 2026 está chegando forte, fortíssimo com seus K-dramas. Eu estou assistindo Meu Ídolo, que eu estou amando, mas a gente ainda não vai falar sobre Meu Ídolo, porque temos capítulos à frente para entender se essa história vai terminar tão bem quanto ela começou. Mas saiba que eu estou amando cada episódio novo. E eu assisti O Amor Pode Ser Traduzido, e meu Deus do céu, valeu cada minutinho assistido. Eu maratonei, na verdade, eu comecei antes de ontem e eu terminei ontem. E eu não podia mais esperar para vir conversar com vocês sobre esse K-drama. Se você ainda não assistiu O Amor Pode Ser Traduzido, eu vou fazer um vídeo separadinho entre não temos spoilers, temos spoilers, eu vou te avisar quando tiver spoiler, mas eu já vou dar um adianto aqui pra você, que se você não quiser saber nada da história, se você quiser ir completamente às cegas, vai assistir primeiro, depois você volta nesse vídeo, porque eu vou dar uma sinopse bem detalhada da história de uma forma geral, para você não ser pego de surpresa, porque para algumas pessoas o K-drama pode não seguir o caminho esperado. Eu não sei o quanto vocês costumam pesquisar antes de mergulhar de cabeça numa história, eu pesquiso zero, e aí conforme foi desenrolando eu fui falando, gente, esse K-drama tá indo por um lado que eu nunca imaginei que ele iria, mas eu amei cada minuto. Então eu vou dar uma sinopse bem detalhada, que para algumas pessoas pode soar como spoiler sim, tá? Então já vou dar esse adianto aqui antes da gente entrar na descrição do que se trata esse K-drama e por que eu amei tanto, e eu vou fazer um mini vídeo explicado do final, porque eu sei que o final pode soar um pouco confuso para algumas pessoas. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, espero que você goste desse vídeo. Se você ainda não me segue, comece a me seguir, se inscreva aqui no canal. Esse ano vai ter muito vídeo de K-dramas, filmes, livros, qualquer coisa que eu estiver assistindo, consumindo, porque eu quero muito compartilhar com vocês, como eu sempre fiz, mas eu confesso, eu dei uma paradinha de postar por aqui, mas eu espero que esse ano eu consiga postar bastante vídeo pra vocês. O título desse K-drama é O Amor Pode Ser Traduzido? É uma pergunta. Isso porque dentro dessa trama, nós temos o protagonista da história, temos dois protagonistas, né? A moça e o rapaz. Os dois são protagonistas, cada um no seu mundinho ali. E ele é um tradutor. Ele faz tradução de, sei lá, se você precisa contratar uma pessoa para traduzir uma conversa que você vai ter com alguém importante, ou você vai ter uma palestra na tua cidade, você precisa de alguém para traduzir, ele faz esse trabalho. Ele fala, inclusive, diversos idiomas. Além do coreano, ele fala japonês, inglês, italiano. E uma coisa que eu achei muito legal e positiva nesse K-drama é que eles realmente usaram bastante desses idiomas dentro do K-drama. Não foi só uma frase ou outra solta em inglês ou uma frase ou outra solta em italiano e depois voltou pro coreano. Não. A gente tem muitas línguas nesse K-drama e eu amei isso. Basicamente, a história é a seguinte. Nós temos dois personagens centrais nessa trama. A Mu-hee e o Hoo-jin. Pode ser que eu esteja pronunciando errado, mas vocês vão entender quem é quem. Como eu falei pra vocês, o Hoo-jin, ele é um cara que ele trabalha fazendo tradução. E além de ser um cara que trabalha fazendo tradução, ele é uma pessoa que esteve apaixonado por uma moça já há muito tempo. E esse romance dele com essa pessoa que ele é apaixonado nunca foi pra frente. Os dois se conheceram durante uma viagem e ele se encantou com ela, ele se apaixonou por ela e o destino meio que separou os dois. Quando ele teve a chance de reencontrar a pessoa que ele amava, essa pessoa já estava num relacionamento com uma pessoa que ele conhece, com alguém próximo a ele. Então, sempre foi aquele amor que ele nunca pôde realmente preencher, assim. Ele sempre teve que guardar pra ele o fato dele estar apaixonado por ela. Então ele brinca que o amor dele é quase como um filme de terror, porque toda vez que ele acredita que ele já superou, que ele não tá mais apaixonado por ela, acontece alguma coisa e faz o coração dele bater mais forte e ele se lembra que ele ainda é extremamente apaixonado por ela. Então nós começamos a história com o Hoo-jin já apaixonado por uma pessoa. E aí nós temos a Cha Mu-hee, que é uma atriz. Ela ainda não fez nenhum trabalho fenomenal, ela ainda não é conhecida, ela tá lutando pra chegar aos 10 mil seguidores do Instagram dela. E se você já tentou crescer o seu Instagram, saiba que eu entendi a luta dela, porque realmente às vezes você empaca muito próximo de um número muito importante pra você e você nunca consegue chegar lá, é muito difícil. Você consegue, mas demanda muito tempo. E ela fez uma viagem pro Japão pra confrontar o ex dela. Ela estava num relacionamento com esse cara
e de repente os dois se separaram e do nada ele foi pro Japão e colocou uma foto no Instagram falando recomeço. E ela falou, recomeço de quê, meu amor? Que agora você vai ter que me explicar aqui. Porque ela viu que tinha uma outra mulher com ele na foto, ela falou, gente, a gente mal terminou, do que ele tá falando de recomeço? Vou lá tirar a limpa essa história. Só que ela vai pro Japão e ela não fala o idioma, ela não sabe falar nada em japonês. E para encontrar o ex-namorado dela, ela precisa se comunicar em japonês. E é aqui que o encontro dos dois acontece. Por destino, os dois acabam indo no mesmo bar, no mesmo local. E ela percebe que ele sabe falar outro idioma porque ele acaba ajudando um casal de italianos que estava por ali a entender porque o filho começa a passar mal, enfim. Ele acaba prestando socorro e ela começa a perceber que ele sabe falar mais de um idioma. Eventualmente, para desenrolar a trama, ele acaba ajudando ela nessa situação dela com o ex-namorado. E o que começa como um transtorno na vida dele, porque ela fala o que vem na cabeça dela, enfim. Mas ele logo percebe que ela é uma pessoa muito solitária e que ela tem algumas coisas ali que ela não fala muito. A forma como ela se refere a si mesma desperta nele um interesse, um pontinho de luz do tipo, tem alguma coisa aí com essa menina, mas tudo bem. Eu sei que o destino meio que faz com que eventualmente eles acabem se virando amigos, se tornando amigos, e eles acabem indo jantar no mesmo lugar. Só que uma coisa que você precisa saber sobre o Fujin é que ele é muito ruim de direção. Então eles acabam se perdendo no meio do caminho e ela faz uma aposta com ele. Enquanto ela é atriz e tá tentando deslanchar a carreira dela e quer bater 10 mil seguidores no Instagram, aquela coisa toda, ele já é um cara muito mais reservado. Ele é um cara que gosta de se manter numa vida privada, então ele tem Instagram, mas ele quase não usa, enfim. E ela queria muito que ele seguisse ela, porque se ele seguisse ela, ela bateria 10 mil seguidores. Então ela faz uma aposta com ele, do tipo, se eu encontrar o restaurante que a gente tá indo, você tem que me seguir. Se eu tiver certa com relação a qual direção a gente precisa ir, você vai ter que me seguir. Fica uma brincadeira ali entre os dois e ele não queria ser fotografado, não queria aparecer ali no Japão, porque ele tinha ido pra lá por ser aniversário da pessoa pela qual ele é apaixonado. E se vazasse alguma foto, alguma coisa dele ali na cidade, essa pessoa veria essa foto e essa pessoa ia juntar 2 mais 2, do tipo, o que ele tá fazendo no Japão no dia do meu aniversário? Que é uma data muito importante pros dois. Então meio que denunciaria o sentimento dele por essa pessoa pelo qual ele era apaixonado. Eventualmente ele descobre que a pessoa por quem ele é apaixonado está no Japão, tá no mesmo lugar que ele. E aí ele fica num impasse do tipo, eu vou no restaurante jantar com essa pessoa que eu acabei de conhecer, ou eu vou atrás do meu grande amor. E a Amorri acaba incentivando ele, do tipo, vai meu filho, vai atrás do seu grande amor, porque afinal de contas, às vezes você não vai ter mais essa outra oportunidade, enfim. E aí eles acabam se separando. Nesse intervalo que eles se separam, ele acaba seguindo ela e sendo o seguidor número 10 mil, ele finalmente dá a ela essa chance de ter 10 mil seguidores no Instagram, só que ela não vê. Porque nesse intervalo que eles se separaram, ela começou a trabalhar num projeto de um filme de terror. E nesse filme de terror ela interpreta uma personagem que é tipo uma zumbi, só que ela não é uma zumbi tradicional, ela mantém parte da humanidade dela e ela consegue meio que dominar os zumbis. É muito legal, inclusive eu queria muito que eles fizessem esse filme de maneira real pra eu assistir, eu acho que eu ia amar. E aí ela tá gravando esse filme e parece ser um filme low cost, sabe? Tipo aqueles filmes baratos que não vai bombar nem nada do tipo. E ela não tá botando muita fé, mas ela é uma atriz muito dedicada, independente do tamanho da produção, ela dá tudo de si. Mas ela tá doida pra encerrar logo aquela filmagem e os dublês faltaram por algum motivo. E ela fala, não, tudo bem, eu vou fazer a cena que eu precisava fazer. Quando ela vai gravar essa cena de ação, ela acaba sofrendo um acidente e ela entra em coma por vários meses. Então, quando ele seguiu ela e deu a ela 10 mil seguidores, ela estava em coma e ela não viu o que tinha acontecido. Quando ela acorda do coma, vários meses depois, ela descobre que o filme dela bombou, que a personagem que ela interpretou tá sendo amada, viralizada, que a dancinha da personagem dela, que a personagem fez no filme, foi pro TikTok, viralizou. E ela é uma das maiores atrizes do momento. Tipo, ela foi dormir uma atriz completamente anônima, que ninguém conhecia, e acordou uma super estrela, todo mundo conhece ela. E ela começa a viver essa vida dela de atriz famosa da noite pro dia, sem ter tempo para assimilar tudo o que tinha acontecido com ela.
Nesse meio tempo, ela descobre que o Hujin, que ela conheceu nessa viagem, foi visitar ela no hospital, verificar se ela estava ok e tal, e ela já estava apaixonada por ele, ela se apaixonou por ele na viagem, então ela fica curiosa para entender do que se trata isso, por que que ele foi visitar ela no hospital, enfim. E eles acabam se reencontrando, porque ela acaba fazendo vários projetos que precisam de tradutor, e ele acaba se voluntariando para ser o tradutor de um trabalho que ela ia fazer justamente para poder se reencontrar com ela, mas é porque ele tinha um interesse. Nessa viagem, ela acabou tirando uma foto dele. E ele queria que ela apagasse essa foto para que a pessoa pela qual ele é apaixonado nunca visse, nunca tivesse acesso a essa foto. Entre altos e baixos, aos trancos e barrancos, eles acabam virando ótimos amigos, ele acaba querendo cuidar dela, ele começa a gostar dela e se preocupar com ela. Ela está cada dia mais apaixonada por ele, ele ainda não desenvolveu os sentimentos por ela, ele ainda tá preso naquele amor antigo que ele sente, mas os dois vão cada vez mais ficando mais próximos, porque eventualmente os trabalhos dos dois acabam meio que colocando eles juntos, assim, é coisa do destino realmente. E aí, quando ela começa nessa carreira dela cheia de coisas, acontece uma coisa, ela começa a ter uma visão da personagem do filme. E ela começa a ficar muito ansiosa com relação a isso. Essa personagem começa a surgir em vários momentos e ela começa a ficar muito assustada. E ela pensa, poxa, a minha carreira que mal começou vai acabar, porque eles vão achar que eu tô maluca. E a única pessoa que ela pensa em recorrer é o cara da viagem, é o Hujin, porque de alguma forma, com ele, ela consegue desabafar e contar o que tá acontecendo. Então ele é a única pessoa da vida dela que sabe que ela tá passando por essa ansiedade, que ela tá tendo que lidar com essas visões. Ela vai no médico, ela começa a se medicar, ela vê o que tá na cabeça dela, se tem alguma coisa errada, mas aparentemente não tem nada de errado com a cabeça dela, só que tem alguma coisa ali. E aí, eventualmente, eles vão trabalhar num projeto que garante que a gente tenha, assim, paisagens belíssimas nesse K-drama, porque ela acaba entrando para um projeto que é quase como se fosse um reality de namoro. Ela e um ator japonês, o Hiro, inclusive esse ator japonês dentro dessa história, ele vai ser o motivo para você dar várias risadas. Eles vão trabalhar nesse projeto juntos, que é eles vão viajar para vários lugares românticos no mundo, Canadá, Itália, enfim, eles fazem várias viagens e durante essa viagem, a proposta do reality é que eles possam eventualmente se apaixonar. E onde que entra o Hujin nessa história? Ele vai ser o tradutor. O Hiro, que é o ator japonês, ele não fala nada de coreano e ela não fala nada de japonês. Então ele vai ser o cara que vai ficar no ouvidinho dos dois traduzindo o que está sendo dito entre eles. Entendeu o nome do K-drama? O amor pode ser traduzido? Porque enquanto ela está com aquele cara, com o Hiro, durante toda a viagem, ouvindo o que ele tem a dizer e etc., a voz que ela está escutando no ouvido dela é a voz do cara pelo qual ela está apaixonada. Isso é genial! Eu amei muito isso. Só que eventualmente, e aqui começo a aprofundar ainda mais na sinopse dessa história, e pode ser considerado um grandíssimo spoiler para você que é mais sensível a histórias de K-dramas e séries, enfim. Então, se você quiser parar o vídeo por aqui, continue por sua conta e risco. Ela é uma pessoa com vários traumas, que é relacionado à infância dela. Na parte com spoiler, eu vou falar muito sobre isso, mas aqui eu só vou resumir isso. Ela tem vários traumas relacionados à vida pessoal dela. E por conta disso e por conta dessa carreira que aconteceu praticamente da noite pro dia para ela não teve tempo de ver a carreira dela alavancar, ela acordou e ela já estava famosa, ela começa a ter um sério problema com essa personagem que ela interpretou, que basicamente ela começa a ter duas personalidades. Em uma hora ela é a Chamu-hee, que é essa atriz maravilhosa que do nada bombou, e em outros momentos ela é a Dorami, a personagem que ela interpretou. E a Dorami, ela faz tudo que a Morri não faz. Então ela enfrenta quem ela precisa enfrentar, ela gasta dinheiro à torta e à direito, ela fala na lata o que ela tem que falar, ela é mais agressiva, ela é mais direta. E quando a Dorami tá no controle, a Morri não lembra do que tinha acontecido. E nesse intervalo de tempo, a única pessoa que sabe que tá acontecendo isso com ela é o Hujin, que fica ao lado dela durante todo esse transtorno, durante toda essa treta. E aí, durante
esse desenrolar dessa parte da história, é óbvio que ele vai se apaixonando por ela, mas ao mesmo tempo ele fica preocupado porque ele não sabe o que esperar. Primeiro ele acha que ela é maluca, depois ele vê que ela tá realmente passando por um perrengue. Resumo da ópera. A gente tem uma amizade se transformando em amor, mas a gente também tem vários assuntos mais complexos, como traumas vividos, histórias de família, passado e etc. Uma coisa muito legal que esse K-drama não tem é vilão. Tem vilão, mas não da forma como você imagina. Por exemplo, eu imagino que você pode pensar aqui. O primeiro amor do Rudin vai ser um empecilho no relacionamento dos dois. Sim, porém não. Não é aí que vem o vilão. Mas o ator japonês, então, vai se apaixonar por ela e vai ser uma dor de cabeça para ela. Não. Mas não. A gente tem um único vilão dentro da história, 2 vilões dentro da história, mas eles não são relacionados ao romance dos protagonistas. É relacionado ao passado da protagonista da Morri, porque o passado dela é pesado. E a partir daqui entraremos numa review com spoilers desse K-drama, então se você não quer spoiler nenhum, suma daqui e volta depois que você assistir. O que acontece? Eu até vi um vídeo, acho, esses dias, não sei se foi no TikTok, se foi no Instagram, de alguém falando, quando o ator mergulha muito de cabeça no personagem, olha o que acontece. Dando a entender que o que a Morri viveu nessa trama foi porque ela se dedicou muito à personagem dela e chegou um momento que ela não soube separar ela da personagem. E não é isso que acontece aqui. Embora no começo pareça ser isso, a gente entende mais pro fim que não é isso. O que acontece? A Cha Morri sempre foi uma menina que cresceu sem os pais e ela sempre viveu num ambiente que dizia para ela que ela não merecia ser amada, que ninguém nunca iria amar ela e que todo mundo na vida dela iria embora assim que percebesse como ela é de verdade. Então, antes mesmo que ela conseguisse se permitir viver um relacionamento ou que ela conseguisse se permitir ser amada, ela fugia. Porque para ela, aquilo que tinha sido ensinado a vida toda era uma verdade. E uma outra coisa que ela aprendeu desde cedo foi a fingir. Fingir que não viu, fingir que não sentiu, fingir que não sabe, porque esse foi basicamente um mecanismo de defesa que ela desenvolveu durante toda a infância dela para se proteger. Ela teve uma infância muito difícil, onde ela viu a mãe dela assassinar o pai dela, ou pelo menos foi isso que ela imaginou ter visto, e a mãe dela tentou assassinar ela também. E depois disso, a mãe dela morreu e ela ficou sozinha no mundo porque ela conseguiu escapar da mãe, não sem sofrer uma sequela por conta disso, um acidente por conta disso. E os tios que ficaram com ela, que adotaram ela, apesar de serem extremamente ricos, bem de vida e etc., poderia dar tudo para ela, eles nunca deram amor para ela, eles nunca gostaram dela, eles sempre consideraram ela uma cópia da mãe dela. E a mãe dela foi quem causou tudo aquilo. Então ela cresceu com essa rejeição a vida inteira, ela cresceu acreditando que ela não poderia confiar nas pessoas, que ela não poderia ser amada e que se eventualmente alguma coisa boa começasse a acontecer na vida dela, seria só uma questão de tempo até ela não ter mais aquilo. Então você pode imaginar como fica a cabeça de uma pessoa que da noite pro dia sofreu um acidente, quase morreu, acorda, tá famosa. Era só uma questão de tempo até ela começar a imaginar que aquela fama iria embora, que as pessoas logo perceberiam que ela não merecia a fama que ela tinha, que ela não era uma boa atriz para merecer tanto sucesso, que as pessoas iriam eventualmente soltar a mão dela. E é aí que entra essa figura da Dorami, que ela meio que colocou como sendo essa personagem que ela interpretou, porque era a referência que ela tinha, mas era um trauma da memória dela, porque na verdade ela estava projetando, personificando na mente dela a figura da mãe dela, que era muito parecida com ela. E ela não se lembrava disso, de certa forma o subconsciente dela criou essa imagem da Dorami porque ela não conseguia acertar ali no detalhe de que ela era muito parecida com a mãe. Então, esse tempo todo, durante toda a trama, nunca se tratou de ela mergulhou tanto de cabeça nessa personagem que ela não soube mais separar quem era ela e quem era a personagem e por isso ela enlouqueceu. Não, é muito mais profundo do que isso. E isso, inclusive, justifica porque que
no final da trama, e pode soar confuso pra muita gente que assistiu a história, por que que no final da trama ela fala pra ele, a gente precisa terminar? Porque a versão que ela conhecia de si mesma era a versão que não acreditava em finais felizes, que achava que a qualquer momento ela seria abandonada, porque ela nunca tinha acreditado que ela merecia amor ou que alguém permaneceria na vida dela. Ela conheceu o abandono de todas as formas possíveis que ela pôde conhecer. Então, quando ela descobre que os pais, na verdade, estão vivos, o que... Puta que pariu! Que família desgraçada! Quando ela descobre que os pais estão vivos, ela fala, ok, eu preciso reencontrar minha mãe para eu resolver essa parte da minha história e quando eu retornar, eu vou ser uma mulher diferente, eu vou ser uma mulher que acredita em finais felizes. E aí sim a gente pode recomeçar e eu quero que você me aceite de volta. Então aquele momento do término é a Cha-Moo-hee do passado terminando com ele para que a Cha-Moo-hee do presente pudesse voltar e falar, ok, agora eu acredito em finais felizes. E uma forma magnânima, magnífica que eles fizeram isso, foi usando lá a controvérsia, né, de Uma Linda Mulher. E aí a gente tem aquela cena final belíssima, ó menino, chega a arrepiar. A gente tem aquela cena final belíssima com a música de ópera tocando e eu tava ficando desesperada com aquela ópera tocando, porque se a ópera continuasse, daria a entender que eles não teriam um final feliz, que eventualmente eles iriam se separar, que eles estavam fadados a se separar. Só que ele fala, não, a nossa música tem que ser diferente, porque o nosso final vai sim ser feliz. E aí... Ai, que lindo! Gente, eu queria gritar naquela hora, sabe? E uma coisa que eu achei muito legal é que, além da história dos personagens principais, e principalmente além da história da nossa mocinha, que foi uma história extremamente profunda e que você não espera, eu não esperava que a gente fosse mergulhar nesse nível de profundidade com essa personagem, o fato da gente não ter ninguém tentando separar o romance dos dois permitiu que a gente visse a história que realmente importava, que era da protagonista, sendo explorada de todas as formas. E aí você consegue torcer pelo Hiro, né, o ator japonês, para que ele tivesse sucesso, você consegue torcer pelo grande amor do Kujin, para que ela também encontrasse o amor e fosse feliz, e inclusive eu amei a história dela, o casal coadjuvante foi tudo pra mim, eu amei, achei muito legal. E aí a gente teve tempo pra entender por que a personagem era daquele jeito, por que ela se sentia daquela forma, por que ela agia de forma estranha às vezes, e por que chegou no ponto dela, né, ter essa separação da personalidade dela, e como foi que ela voltou a si, o que fez ela voltar a si. Então tudo isso é muito bem explicadinho. Eu acho que esse K-drama foi muito feliz na sua construção, na sua forma de contar a história. Eu gosto muito desse formato onde a gente vê uma cena do presente e aí a gente vai pro passado pra até chegar naquela cena, tipo, o que culminou naquela cena. Eu gosto muito desse tipo desse formato de roteiro e, inclusive, o próximo vídeo aqui do canal vai ser uma indicação de um filme que brinca um pouco com esse formato, que eu gostei muito também, então fique atento. Mas eu quero saber se você gostou de O Amor Pode Ser Traduzido, porque eu amei, com certeza é o primeiro 10 de 10 desse ano. Poderia ser meu ídolo, mas como eu disse, ainda não terminou, então eu ainda preciso ver como essa história vai terminar. Mas o que já vimos, eu tenho amado e com certeza O Amor Pode Ser Traduzido se tornou o meu primeiro 10 de 10 de 2026. Agora conta pra mim nos comentários o que você achou. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo!